Momentos de esclarecimentos. Receba para a sua edificação. Hoje eu sou prudente, como a palavra me ensina a ser prudente, não me deixando mais levar por ventos de doutrina, nem deixando a emoção falar, pois eu tenho que ser prudente, trabalhar com a emoção, com a razão e o entendimento, não me deixar levar pela emoção. Mas antes eu me deixava levar por tudo. Eu estou falando em relação à vida com Deus, à fé. Nós temos que ser prudentes. Em relação à vida com Deus, à fé, no conhecimento de Deus, temos que ser adulto e não menino, levado pelos ventos de doutrina, de movimento, de poder, de coisas que dizem que são de Deus, com tudo que ensinam, pregam e convidam o povo a receber como se fosse de Deus. A prudência já começa com os que estão pregando. Está mais atento a ouvir, analisar tudo que ouve e julgar pela palavra. Se não condiz com o Evangelho, com a doutrina de Cristo, não recebam. Alguém pode até falar de Davi, Sansão, Abraão, Jacó, Isaac, e por aí vai. Pode pregar que Davi dançou, que Davi disse, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas eu não digo mais isso. Eu não preciso me alegrar para ir para a casa do Senhor, em canto nenhum. Eu não estou no período que Davi viveu. Estou em Cristo. E a partir de Cristo, não precisamos de se alegrar a ir para nenhuma casa que diz que é do Senhor. Em Cristo, eu me alegro porque eu sou a casa do Senhor. Aleluias. Eu sou o templo do Senhor. No período de Davi, Davi tinha que ir para uma cidade. Tinha que ter um ritual. Tinha que fazer um sacrifício. Tinha que estar no ambiente, na mediação de um homem, para ter a direção de Deus. No período de Davi, na velha aliança. Mas aqui, agora, em Cristo, é Deus em mim, é Deus conosco. Em Cristo, não precisamos ir ali, aqui ou acolá buscar a Deus. Em Cristo, eu não preciso buscar homens como mediador, ir para nenhum lugar como casa, templo, altar de Deus. Não preciso fazer nada, nem buscar bênção ali, aqui ou acolá. Em Cristo, as bênçãos de Deus já são na minha vida. Em Cristo, aleluias, é Deus em nós. Deus conosco e Deus em nós, em Cristo. É muito importante você ter o conhecimento da palavra. É muito importante você ser prudente ao ouvir. Mas como ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Para crer é preciso ouvir. E ouvir não é qualquer coisa. Ouvir a mensagem do Evangelho. Por onde vai ser gerada a fé que te concederá o conhecimento para o dom gratuito de Deus, você alcançar e receber. É pela mensagem do Evangelho. É por aquilo que Jesus veio trazendo e revelando para a humanidade. A graça e a verdade vieram por Jesus. Eu não quero saber se o povo de Israel deu 7 voltas, marchou nas muralhas de Jericó.
Eu não vou preocupar em viver marchando. Eles marcharam lá para o poder de Deus acontecer. Eu agora não preciso marchar. Eu não preciso fazer isso, nem aquilo outro. Eu só preciso, aleluias, crer no Evangelho, que é o poder de Deus, aleluias. Por onde todas as muralhas agora caem. Por onde eu sou mais que vencedor. É pelo Evangelho. Não preciso dar 7 voltas. Não preciso nenhum ritual, nem sacrifício religioso. Como é importante, irmão, o conhecimento da verdade. Essa verdade está e é Cristo. E aí eu convido vocês a ser prudente com aquilo que vocês estão ouvindo, porque nem tudo que se fala que é de Deus leva você a Deus. A única informação que você precisa ter para chegar a Deus e alcançar a sua graça salvadora é o ouvir o Evangelho. É isso que vai te levar a Deus para ser aceito por Ele, aonde você vai receber justificação, receber remissão dos teus pecados, alcançar o dom gratuito de Deus, que é a salvação da promessa da vida eterna. Isso você não alcança em nenhum lugar, ouvindo nenhuma mensagem. Se não for o Evangelho, você continua perdido e cego do entendimento e da verdade. É por isso que é importante se pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é falar de Deus. Pregar o Evangelho não é dizer que Deus é grande, Deus é poderoso. Pregar o Evangelho não é mostrar o homem viver uma vida santa dentro de usos e costumes de religião. Pregar o Evangelho não é convidar ninguém a ser bonzinho, parar de beber, roubar, matar e fumar dentro de religião. Pregar o Evangelho é levar para as pessoas a informação da obra de Deus. Aquilo que Deus operou, aquilo que Deus fez, que para o homem era impossível para chegar a Ele. E Deus estabeleceu algo glorioso, oferecendo à humanidade, escute, uma porta para o homem ter acesso a Ele. Um caminho. Glória a Deus. Porque veio agora aqui uma mensagem, mas eu vou concluir isso aqui. Deixa eu botar não perturbe, porque toda vez eu esqueço. Para não ter essa interferência na hora de ministrar. Então, o que você precisa conhecer para você ter uma vida aceita por Deus? Para você ter uma vida santa, justificada, em comunhão com Deus, em santidade com Deus? É o Evangelho, porque o Evangelho vai te dar o conhecimento por onde você vai alcançar tudo isso. Alcançar o perdão, a justificação, a santificação para estar em Deus e a salvação eterna, que é a vida com Ele após a morte. Tudo isso você só vai conhecer como alcançar e por onde alcançar pela mensagem do Evangelho. Olha como é importante a mensagem do Evangelho. Jesus vai dizer, vão pregar, vão anunciar, vão informar ao mundo esse Evangelho, porque quem crê nesse Evangelho vai ser salvo. Mas quem não crê permanece condenado. Observe que a salvação não está em uma vida de igreja, está no crer no Evangelho. A salvação está em crer no Evangelho. A salvação não está em viver em vida religiosa dentro de igreja evangélica alguma. A salvação está em crer no Evangelho. Aí eu pergunto a você, o que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você já tem a informação do Evangelho? Você já se conduziu para Deus pelo Evangelho? Quando você entende que precisa de uma igreja, viver um ritual,
praticar um cerimonial, guardar isso, guardar aquilo, viver assim, ser assim, para Deus te receber, para a tua vida com Deus, para estar em Deus, isso mostra que você não conheceu o meio que Deus nos ensina e nos mostra a sua verdade, por onde vamos chegar a Ele e ser libertos da mentira. Todos aqueles que têm o entendimento de obrigação religiosa, de vida religiosa, achando que ele é bom porque não faz isso nem aquilo, achando que ele vai para o céu porque não bebe, não mata, não rouba, não fuma, porque é da igreja, achando que ele é de Deus porque é da igreja, esse até agora, permanece nas trevas. E quem prega isso para você, está tirando você da verdade. A pregação do Evangelho não informa isso a ninguém. A pregação do Evangelho vai levar para o homem o conhecimento daquilo que Deus fez, a obra de Deus, para o homem ser salvo. Não é a obra que o homem tem que fazer para ser salvo. O Evangelho não mostra a ninguém, tem que fazer isso para ser salvo, tem que viver ali para ser salvo, tem que viver aqui para ser salvo, tem que praticar isso para ser salvo. Não. O Evangelho mostra a obra de Deus, operada em favor da humanidade, por onde a humanidade será salva. Pela obra de Deus, não é pela sua obra de igreja, de religião. Então, quando eu vejo alguém pregar o Evangelho, que diz que é o Evangelho, porque muitos estão pregando doutrina de demônios, evangelho anátema, ventos de doutrina, mentira e maldição para o povo. Porque quando alguém está pregando alguma coisa que diz que é de Deus, eu estou mais atento a ouvir, irmão. Ó, não vem para cá com o teu movimento, com tua visão, com tua revelação, porque Deus está mandando dizer, Deus está revelando, Deus está fazendo, Deus está aqui. Isso não vai me impressionar. Eu não estou atrás desses movimentos emocionalistas. O que eu quero ouvir é o conteúdo da informação que você, que diz que é pregador, está pregando. O que é que tu está pregando? Que evangelho é esse que tu prega? Que homem de Deus é você? O que você leva para o povo como testemunho de Deus que ele mandou pregar? Se você diz que é de Deus, você tem que dar para o povo o testemunho que Deus mandou os seus apóstolos pregar. O que é que tu está pregando? Tu que diz que é pregador, que é pastor, que é isso e aquilo outro de Deus. O que é e para onde é que você está levando as pessoas? Porque hoje, se eu estiver em algum canto ouvindo alguém ministrar dizendo que é de Deus, eu vou estar ali. E eu não vou estar ali levado pela emoção, não. Dê glória, aleluia, bata palma, dê um pulinho, toque no seu irmão. Ei, não tira a minha atenção não, pregador. Prega a palavra. Você não foi chamado para ser animador de palco. Você foi chamado para ministrar a palavra. Se você diz que é pregador, diz que é pastor, evangelista, é homem de Deus, pregue a palavra. Não venha criar movimento para o povo perder a atenção da palavra, não. Distrair o povo com movimento. Dê glória, grite, fale com o seu irmão. Se você crê, diga amém. Vá pregar a palavra. Pare com esses movimentos. Hoje eu estou no canto assim, ó. Sério, mais atento, porque a palavra diz isso. Estando mais atento a ouvir. O pregador está lá pregando. O que é que ele está pregando? Eu vou analisar o conteúdo do que ele está pregando. Eu vou observar para onde ele está me levando com essa pregação dele. Eu vou analisar qual o objetivo dessa pregação. Se não estiver me levando para Cristo, se não estiver me conduzindo ao conhecimento do Evangelho de Cristo, se não estiver me levando a aprender e ser discípulo de Cristo, essa mensagem não vai ser aceita por mim. Eu não vou receber. Já estou observando que esse aí não tem nenhum compromisso com Deus. Ele está usado por outro Espírito, não pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não usa ninguém para pregar movimento, reteté, sobrenatural. O Espírito Santo está em nós, nos dando sabedoria, ousadia, nos enchendo da sua graça e virtude, para ministrar o Evangelho. Não é para gritar, pular, correr, falar língua estranha, dizer que Deus está fazendo, revelando, manifestando, não. O Espírito Santo encheu os apóstolos com a sua virtude para que os apóstolos pregassem o Evangelho. Diante da perseguição que estava tendo, deu a eles ousadia, coragem para eles continuar o ministério que Deus deu à igreja, pregar, anunciar ao mundo a obra de Deus, Jesus, o Evangelho da salvação.
O pregador está lá criando um bocado de movimento e o povo tudo gritando, aí um cai, outro corre, outro pula, outro chora, outro grita, outro fala língua estranha, outro abraça outro e fica os dois dançando no meio da igreja, no meio do salão, no meio do ambiente. Aí um abraça o outro chora, outro grita de lá. Isso está edificando o quê? Por isso que o povo está tudo perdido, sem entendimento, porque não estão sendo trabalhado o conhecimento, o entendimento intelectual para ter sabedoria, inteligência espiritual, aprendendo de Deus. Estão tudo levados pela emoção, pelo momento de misticismo, de gritaria, de histerismo. E os pregadores que dizem que é pregador, que não tem nada a ver com aqueles que Deus levanta para ministrar, esses animadores de palco, de igreja, de púlpito, contadores de história, de fábulas, que é o que o povo quer ouvir hoje. Não leva para o povo a informação, o conhecimento de Cristo, irmão. O povo hoje sendo formado... Bom dia, Daniela. Bom dia. O povo hoje sendo formado... discípulos de religião, de igreja, seguidores de homens. O povo hoje sendo formado adoradores, veneradores, idólatras de ministério, de líder religioso. O povo hoje vivendo o radicalismo, o histerismo, o fanatismo religioso. O povo hoje não está sendo formado discípulo de Cristo, não está recebendo o conhecimento do Evangelho. A maioria desse povo, dentro das suas religiões, não conhece nem o princípio do Evangelho. O princípio para ser salvo, o princípio para a remissão de pecado, o princípio para a vida com Deus, o princípio para a justificação, o princípio para a justificação. O povo não conhece nenhuma doutrina, não sabe o que é arrependimento, não sabe o que é convenção a Cristo, não sabe o que é a remissão de pecado, não sabe porque Cristo veio. Não, ele morreu para me salvar, pronto, só isso. Entra no profundo para entender com inteligência o que foi que aconteceu com essa morte, por que foi que ele morreu e por que é que eu preciso crer em Jesus. O povo hoje sendo levado a viver uma vida mentirosa no mundo falso de Deus dentro dessas igrejas, sendo influenciadas cauterizadamente por essas mensagens anátemas, por esses pregadores que pregam muito o discurso moralístico, muito discurso de santidade religioso, muito discurso de usos e costumes e formalidade e regras e metas da religião. Não pregam para o povo o evangelho, para o povo ser trabalhado pela palavra. Quem trabalha o povo hoje, mudando o povo, é os pastores das igrejas. As regras da igreja, para o povo se adaptar a ela. O povo tem que ser transformado pela palavra. Ser uma nova criatura não é dentro de uma religião, vivendo a formalidade de religião. Ser uma nova criatura é na palavra, a palavra que transforma o nosso interior, a palavra que santifica, purifica, que nos limpa de toda impureza, de todo engano, de toda mentira. É essa palavra que é a semente de Deus, que tem que ser lançada, semeada, para crescer em nós, gerando a vida com Deus. É a palavra, então o pregador tem que pregar a palavra, o evangelho, que é o evangelho que é a luz de Deus que ilumina o entendimento do homem que está entenebrecido pelo diabo, que cegou o entendimento dos incrédulos, para não ter o conhecimento da verdade do Evangelho. É o Evangelho que tem que ser pregado. O poder de Deus para mudar a vida do ser humano não é uma vida de igreja, não é campanha de igreja, não é pacto, nem voto, nem ritual de igreja. O poder de Deus para mudar a vida maldita da humanidade, libertando e salvando, é o Evangelho de Cristo Jesus, irmãos. É isso que nós, igreja, temos que pregar. Nós, igreja, pessoas. Agora você fica preso, limitado a uma igreja, a instituição, submisso àquela regra, aquele fundamento daquela igreja, você está perdido do reino de Deus. Nós, igreja somos nós que temos que cumprir o ministério que Deus nos deu. Não é dentro de igreja fazendo obra de Deus, porque obra de Deus não se faz dentro de nenhuma igreja ou instituição. Deus não mandou ninguém fazer obra dele dentro de nenhuma igreja ou instituição.
Nós que somos a igreja, temos que anunciar ao mundo a obra de Deus. Essa obra é Jesus, é o Evangelho, não é fazer obra de Deus. Nós fomos chamados para anunciar e levar ao conhecimento do mundo a obra salvadora, remidora de Deus por meio de Cristo para a humanidade. Aí ficam os pregadores criando aí os seus discursos de moralidade, de santidade, e centralizando o povo numa vida dependente, como se fosse para Deus, dentro de igreja, muito fardo, muita regra, muita norma, muita proibição. Você tem que ser assim, tem que viver assim, tem que comer isso, não pode aquilo, tem que vestir assim, não pode vestir isso, tem que cumprir esse ritual, tem que cumprir essa ordenança, tem que bater essa meta, tem que cumprir essa ordenança, porque senão não é de Deus. Rapaz, você sabia que dentro da organização dos Testemunhas de Jeová, se eles não baterem uma meta de evangelização, eles não são incluídos na contagem todo mês que essa instituição mundial faz. E quando eles não são incluídos, eles estão ameaçados de não ter a vida eterna. Olha para aí. É por isso que eles saem na rua todo dia, toda semana, aquele grupinho, porque eles fazem aquilo dentro de uma exigência, como se aquilo fosse regra, fosse uma meta que eles têm que cumprir, uma meta de evangelização, para poder entrar na contagem do grupo da Sociedade Torre de Vigia todo mês. Quem não bate essa meta não entra na contagem. Quem não entra na contagem está caído da graça. Não é incluído naqueles que vão participar. Tem que cumprir a meta, senão não bate. Já pensou? É por isso que esses adeptos da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, eles estão direto, né? Naqueles trabalhos de evangelização, só que não é o evangelho, tá? A evangelização dos Testemunhos de Jeová não é o evangelho que eles pregam. É o evangelho anátema. É veneno espiritual. É doutrina de demônio, eu digo com toda certeza. E eles fazem aquilo porque eles têm a obrigação na instituição de bater uma meta. Se eles não cumprir, eles não entram no quadro da contagem todo mês. Não é só eles, e os demais. A maioria das pessoas dentro da religião evangélica, vivendo sacrifício religioso, devotando sua vida, consagrando sua vida, priorizando na sua vida os trabalhos dentro de religião, dentro de igreja. Por quê? Porque eles são ensinados que aquilo é a obra de Deus. E eles têm que se dedicar, buscar primeiro aquilo ali como obra de Deus. Porque os pastores, muitos pastores, falsificam a palavra. Diz assim, porque Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Só que Jesus não falou ali em relação à obra de igreja. Buscar o reino de Deus não é estar dentro de nenhuma igreja, instituição, vivendo sacrifício religioso. Aí eles pegam isso, criam essa interpretação e prendem o povo nos cultos, nos trabalhos, nas obrigações, dentro das igrejas evangélicas. Tem que ir para o culto, para a campanha, para o trabalho, para a evangelização, tem que vir para o ritual, para o aniversário, para isso, para aquilo. Você tem que vir buscar a Deus. Você tem que buscar a bênção. Você tem que estar na igreja, porque senão você está desviado. Porque tudo é centralizado aonde? É em Cristo? É na palavra? Aonde é que esses cristãos religiosos evangélicos centralizam a sua vida com Deus? É em Cristo? É na palavra? É não. Isso você vai perceber conversando com eles. Eles não vão te pregar Jesus. Eles não vão te pregar a vida de submissão e obediência e prática na palavra. Eles vão te pregar a igreja. Vá para a igreja. Vá para os trabalhos da igreja. Vá para o culto da igreja. Vá para a oração da igreja. Obedeça os pastores da igreja. A vida deles é centralizada no exclusivismo igreja. Onde eles estão retidos, dependentes, como se fosse a vida com Deus. Não é Cristo o alicerce. Então vocês têm que ter cuidado. Observe qual é a instrução que você está recebendo. Qual é o conhecimento que você está tendo de uma vida santa. Qual é a formação que você está sendo formado.
Você é um discípulo de Cristo dentro do conhecimento, da instrução do Evangelho? Ou você é um discípulo de alguma religião ou igreja? Dentro da regra, da norma, da prática, dos valores, dos princípios de igrejas evangélicas ou alguma religião? Então, seja prudente. Eu estava uma vez no culto e o pregador lá pregando, criando aquele sensacionalismo, dizendo, olha, Deus está falando, Deus está revelando, Deus está mostrando aqui nessa noite que isso, que aquilo. E eu lá na minha, só atento a ouvir, analisando tudo que ele pregava, sem me deixar levar pela emoção. Esse pregador se incomodou comigo. Ele lá de cima olhando para mim e viu que eu não estava entrando no movimento que ele estava criando, estava sério e prudente, ele se incomodou comigo e ele começou. Você que está aí, dê glória, abre a sua boca, não fique duvidando não. Eu digo, olha, quer ser Deus, está vendo? Quer adivinhar aqui o que eu estou aqui pensando e analisando, ó. O próprio Deus me manda observar e julgar. O próprio Deus me manda fazer prova. O próprio Deus me manda analisar os espíritos do profeta que está falando. E ele preocupado, né? Porque me viu ali, sério, não entrando na dele. Por quê? Esses pregadores, malditos, ministros de Satanás, que tiram o povo da palavra, criando esses movimentos, ele fica incomodado. Quando ele vê alguém que não está entrando no movimento dele. Porque ele quer ver a igreja entrando na meninice, no vento de doutrina, nesse movimento. Ele quer ver o povo sendo marionete dele, dê glória. Aí você lá, glória. Toque no seu irmão e diga, faça assim, toque. Pule, bata palma. Eles querem isso. Quando ele vê uma pessoa séria, incomoda eles. Porque ele sabe que tem alguém ali prudente, que está analisando as mentiras que ele está pregando, para não entrar nela. E esse pregador se incomodou comigo, e eu lá bem sério, só ouvindo, meu irmão. Eu não estou aqui para entrar em movimento, não. Eu não me congrego para viver movimento, nem vento de doutrina, não. Se eu congrego com alguns irmãos em algum lugar, é para receber a instrução da palavra, irmão. Eu não vou viver a conveniência. Eu não vou me adaptar dentro do conformismo, do ambiente, para viver a satisfação ali, para poder estar dentro daquela sincronia. A minha sincronia não é com o ambiente religioso. A minha sincronia é com a verdade de Deus, é com o Evangelho, é com a direção do Espírito Santo que me guia na verdade, na palavra. Não é com nenhum pregador dentro de movimento. E eu lá só observando e ele incomodado comigo. Você está aí, rapaz, tem gente aqui duvidando, tem gente aqui que é Tomé. Olha para aí. E se eu não tivesse conhecimento da verdade, eu ia me deixar perturbar com ele falando, que eu sabia que era comigo. Tem gente aqui que é Tomé, não crê não. Por mais que Deus está usando o movimento, está no ambiente, ele não crê. Eu digo, mas eu não fui chamado para viver isso. A minha forma de crer em Deus não é essa. Não é que a minha forma. A forma pela qual Deus me ensina a crer nele não é essa. Deus me ensina a analisar. E se alguém não está pregando o Evangelho, eu não devo aceitar não. Deus me ensina a ser prudente. Pode vir quem for que vier. Se não trouxer o Evangelho, eu não aceito. Pode vir um anjo do céu, pode vir uma pessoa dizendo, eu sou Jesus. Não aceito não. O Evangelho de Cristo é a minha regra. A doutrina de Cristo é por onde eu me norteio. Os parâmetros da minha vida de fé para estar em Deus não é pela pregação de pregador, de pastor, nem de igreja. É pelo Evangelho. É pela doutrina de Cristo, irmão. Então nós temos que ter esse cuidado. O pregador ficou perturbado comigo. E eu na minha lá. E eu percebi que ele ficou perturbado porque eu não entrei na dele. E é assim, irmão. Seja prudente. Seja menino não. Os meninos são levados por vento de doutrina. Mas o prudente fica observando e analisando. E se não está pregando o Evangelho, seja quem for, rapaz, não receba. Amém? Seja prudente.